Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo de número 1. Davi foi um homem especial. Não porque ele era perfeito, mas ele aprendeu coisas que existem alguns cristãos que vivem muitos e muitos anos de sua vida e não conseguem aprender. E são nessas coisas que o Senhor nos convida para que nós meditemos nesta noite. Nós vamos falar sobre algumas coisas que Davi aprendeu e que nós precisamos trazer isso para as nossas vidas e que possamos colocar isso em prática em nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo faz uma exortação à firmeza para que nós sejamos constantes e inabaláveis. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram meu rosto em carne. Ele diz que tinha um combate, que orava diante de Deus, e ele dizia, eu peço para que os seus corações sejam consolados. Você sabe qual é a diferença de um coração consolado e não? A diferença mais visível é a rebelião. Um coração consolado é um coração curado, é um coração onde Deus chegou e trouxe recurso emocional. Um coração que não é consolado é um coração revoltado. Ele diz, eu rogo a Deus que vocês tenham corações consolados, estejam unidos em amor, ou seja, um ajude o outro. Eu rogo a Deus também que vocês sejam ricos, enriquecidos da plenitude, ou seja, cheios da inteligência. Que vocês sejam inteligentes para conhecerem a Deus. Que a inteligência de vocês seja vinculada e voltada para que vocês conheçam o Senhor. Porque nosso Deus é um Deus de mistério e Pai do Senhor Jesus Cristo. E diz nele, versículo 3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Podemos assentar. Salmo 139. Eu quero falar sobre 3 pedidos de Davi. Davi pediu muitas coisas para Deus. Mas eu quero falar sobre o primeiro pedido. Salmo 139. Esse salmo é muito conhecido por todos nós, porque fala da onisciência de Deus e de todo o prazer de Deus em formar alguém no ventre de sua mãe. E depois do salmista Davi colocar várias coisas sobre o Senhor, ele faz um pedido. Salmo 139. Todos acharam? Amém? Versículo de número 1, ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que eu não posso atingir. Ele começa a falar sobre o conhecimento de Deus sobre ele mesmo, dizendo que Deus o conhecia, que Deus sabia tudo sobre ele. E aqui ele começa a relatar a formação da vida humana dentro do ventre, nos próximos versículos. E Davi sabia que Davi conhecia, era um homem de conhecimento, ele conhecia muito sobre ser humano. Ele conhecia muito sobre a alma. Mas ele sabia que Deus conhecia mais dele do que ele mesmo. Às vezes nós achamos que nos conhecemos. Às vezes nós rotulamos situações da nossa vida. Por exemplo, existem pessoas que estão passando por uma provação e acham que é uma tentação, ou o contrário. Existem pessoas que estão passando por uma tentação e ela rotula aquilo como uma provação e não é. Então, o que Davi deixa entender nos primeiros versículos é sobre a onisciência e o poder do conhecimento de Deus. Deus nos conhece, diga amém. Deus sabe tudo sobre eu e sobre você, mais do que nós mesmos. E nós precisamos entender isso. Às vezes, as nossas indagações são baseadas no que nós suspeitamos. Às vezes, as nossas afirmações são baseadas naquilo que nós acreditamos. Às vezes, pior ainda, as nossas conclusões são baseadas naquilo que achamos certo. E aí vem o perigo.
O perigo de nós nos perdermos por acharmos que nós sabemos mais do que Deus. O perigo de nós acharmos que sabemos conduzir as nossas vidas muito mais do que Deus. Que as direções de Deus para mim e para você são estranhas, são sem conotação no momento atual. E aí nós nos perdemos. E o que nós precisamos entender é que Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Deus sabe qual será a sua reação o ano que vem, quando acontecer aquilo que tem que acontecer. Você acha que não. Se alguém olhar para você e dizer assim, o ano que vem, assim, assim, você vai ter esse tipo de reação. Você vai dizer, de maneira nenhuma, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou fiel. Mas vai lá, é a sua atitude. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então a importância de também, como Davi, fazermos um pedido. Qual é o pedido que Davi fez? Versículo de número 23. O que está escrito aí? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O Senhor é aquele que me conhece. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe tudo sobre mim. Sonda-me, vasculha minha alma. Não deixe que nada fique oculto. Não permita que existam coisas dentro de mim que passem desapercebidas. Não permita que o mal de amanhã que eu vou viver esteja oculto dentro de minha alma. Não permita que eu camufle, que eu esconde verdade sobre mim. Sonda-me. Só o Senhor, só a tua sondagem, só o seu quebrantamento, esquadrinhamento trará para mim a verdade. Porque eu não me conheço. Porque eu me deduzo, mas eu não me conheço. Então ele faz um pedido para o Senhor, dizendo, olha para mim, sonda o meu coração, olha, vasculha, olha para dentro de minha alma, olha para aquilo que eu tenho visto, para aquilo que eu tenho vivido, vê se eu tenho escondido coisas, vê se Satanás tem ferramentas para trabalhar instrumentos contra mim, daqui por diante. E ele continua a oração dizendo assim, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê, Senhor. Vê se existe em mim algum caminho mau. Vê se existe em mim coisas más. Senhor, eu não posso continuar te servindo e sendo conhecedor do seu conhecimento, da sua onisciência, e continuar vivendo uma vida à margem disso. Eu preciso ser previamente avisado dos males que existem dentro de mim. Eu preciso fazer uso da sua onisciência. Se o Senhor é Deus que sabe tudo sobre mim, por que o Senhor não pode me dizer? Por que o Senhor não pode me falar? Davi não tinha medo das verdades sobre si mesmo. Diferente de alguns de nós que temos medo de algumas verdades que existem a nosso respeito, nos rotulamos, nos condicionamos a algumas verdades que não são verdades, mas que são conclusões que tiramos, pautados em nós mesmos. Mas Davi ora a Deus e diz, Senhor, sonda-me, o Senhor me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Davi não estava falando de um pecado em si, Davi não estava falando de uma iniquidade, Davi estava falando de uma direção que futuramente ele tomaria de uma maneira errada. Ele estava falando de uma inclinação que porventura no futuro ele tomaria, mas ele estava orando previamente. Ele estava nos ensinando que algumas orações que nós precisamos fazer para que nós nos livremos do mal. Porque você não pode ignorar o seu inimigo, você não pode ignorar Satanás. Por isso que Davi estava orando e dizendo, Senhor, olha para mim e sonda o meu coração, e vê se existe em mim caminho mau, vê se existe em mim inclinações para o mal, vê se existem coisas que passam desapercebidas aos meus olhos, coisas que para mim não são nocivas, não são perigosas, mas que amanhã pode custar a minha comunhão contigo, pode custar tudo que eu conquistei contigo.
este homem experimentado, este homem que aprendeu convivendo com Deus, ele pede para o Senhor: vê se há em mim algum caminho mau. E ele continua a oração dizendo assim: eu te peço a tua direção, guia-me pelo caminho eterno, que eu não possa ser dirigido pelos caminhos do meu coração, que eu não possa me voltar para aquilo que eu sinto, que eu não possa ser vencido, ó Deus, por aquilo que existe dentro de mim. Primeiro pedido de Davi que nós falamos nessa noite, ele fazendo uso da onisciência de Deus, dizendo: olha para mim. Se muitos de nós tivéssemos feito essa oração prévia, certamente não teríamos caído em muitos erros e laços que caímos. Orações prévias. Aprendendo com Davi a orar previamente, para que aquilo que ainda não é pecado em sua alma, não se torne amanhã o motivo do seu afastamento da presença de Deus. Eu quero falar sobre o segundo pedido de Davi. Ele faz 3 pedidos, nós vamos falar sobre isso. Quero que você vá em Salmo 19. Davi faz um pedido que esse pedido está pouco na oração dos crentes. E é um pedido que deveria estar na oração dos crentes. Salmo 19. Ele fala sobre a palavra do Senhor, que a lei do Senhor é perfeita, que os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, que o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. E eu quero que você leia comigo o versículo de número 7, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo. Ele fala da palavra, dos preceitos. Aí ele diz: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, mais do que o ouro fino, mais doce do que o mel, do licor de favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Ele diz: por esses preceitos e por esses mandamentos é que o Senhor me exorta, é que o Senhor me repreende. E ele diz: Senhor, eu me alegro nos teus mandamentos, eu me alegro em suas repreensões, porque por meio deles o Senhor me exorta. Mas existe algo que possa impedir isso. Existe algo, Senhor, que possa impedir a minha alegria em desfrutar dos teus mandamentos. Existe algo que pode tirar de mim essa paixão, este amor, essa inclinação por tua palavra. E é isso que ele ora pedindo a Deus agora. Ele diz: Senhor, me livre de uma peste que me impeça de olhar para os teus mandamentos, para a tua palavra com prazer, com deleite. Me livra, Senhor, dessa peste que faz com que as suas repreensões sejam de mau grado para mim. E ele continua dizendo assim: quem pode entender os seus erros? Quem pode? Quando você erra e depois que erra, fica tudo tão claro para você, fica tudo tão óbvio, fica tudo tão nítido. E aí depois que você errou, você monta o seu quebra-cabeça e você diz: eu deveria ter feito isso, isso e isso, e eu não deveria ter agido assim, eu deveria ter agido contrariamente àquilo que eu fiz. Mas depois que errou, depois de consequências sendo levantadas e supostamente vindo sobre você, depois de tudo isso, Davi diz: quem pode entender os seus erros? Seria tão fácil eu ter acertado. Se eu fosse um pouco mais humilde e menos soberbo, eu teria acertado. O que nos faz errar é a nossa soberba. E ele faz uma petição a Deus. Ele diz assim: primeiro, expurga-me tudo o que me são ocultos. Arranca de mim aquilo que não vejo. Arranca de mim aquilo que eu só concluo que faz parte de mim a hora que está para fora, a hora que todo mundo está vendo, a hora que eu sou envergonhado, a hora que eu sou aviltado. Arranca de mim aquilo que está escondido dentro de minha alma, que eu não quero enxergar, que eu não quero entender. Tira isso de mim.
Quem sabe nós iremos aderir a essa petição, a nossa oração a partir de hoje, de um homem experimentado, de um homem que custou-lhe muito um erro. E ele disse: Senhor, quem pode entender os próprios erros, senão depois de errar? Então, Senhor, tira de mim aquilo que está dentro do meu coração, que hoje passa desapercebido, que hoje eu não noto, que hoje eu não percebo, mas que amanhã será a minha queda. E ele diz: mas para que eu enxergue isso, eu preciso que o Senhor faça um outro tipo de limpeza em mim. Guarda-me da soberba, versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Porque se ela for dona de mim, eu estou perdido. Quando a soberba toma conta do coração do cristão, o que ele pensa é lei, o que ele sente é regra, e o que ele vê é direção. Quando a soberba toma conta do coração de um cristão, é uma das piores pestes e pragas que existem. Nada mais afasta. Eu vou dizer uma coisa para você. Seu pecado não afasta Deus de você. Sua prostituição não afasta Deus de você. Seu adultério não afasta Deus de você. Sua mentira não afasta Deus de você. Não. Deus se aproxima, Deus fala, Deus, Ele vem te consertando, Ele tira você do lamaçal, Ele entra com você no problema e arranca você dali. Ele joga a vida, a consequência por cima de você para salvar você. Mas existe algo que afasta Deus de alguém. Isso não é o pecado, mas a soberba do coração humano. É a soberba do coração humano que afasta Deus de alguém. E Davi sabia disso. E ele disse: Senhor, livra-me da soberba, da arrogância, de achar que eu sou o que eu posso, o que eu sei, de achar que eu acredito naquilo que eu estou vendo. Livra-me de achar que eu sou alguém que possa pleitear e brigar contigo. Da soberba guarda o teu servo, porque se ela existir dentro de mim, ela não será uma vassala, ela será uma senhora. Ela será dominadora e não dominada. Então serei sincero. Diga: a soberba impede a sinceridade. Porque onde há soberba é igual catarata, você não enxerga nada direito. Tudo fica meio cheio de nuvens e tudo fica turvo. Então onde há soberba não existe verdade, não existe sinceridade. Tudo é torcido, tudo é deturpado. Ele diz assim: ficará limpo do quê? De quê? Eu ficarei limpo de grande transgressão. Grande, a soberba. O achar que é, o achar que pode, o achar que faz. O ignorar os mandamentos, é o que ele estava dizendo. Eu preciso continuar amando os teus mandamentos. Eu preciso tê-los ainda, continuar tendo eles na maior estima, no maior valor. Mas para isso eu preciso que o Senhor me livre da soberba. Ele pede a Deus. Em Salmo 139 ele diz: Senhor, olha para mim e vê se existe em mim caminho mau. E agora no Salmo 19, no versículo 13, ele diz: Senhor, me livra da soberba, porque ela escurece a minha visão, ela me arranca da tua presença, ela faz com que eu me desvie, ela faz com que eu seja dominado por aquilo que eu acho, por aquilo que eu sinto, ela faz que eu repudie a tua palavra. E eu não quero isso para mim, Senhor. Eu quero amar a repreensão, eu quero amar a tua palavra, eu quero amar quando o Senhor fala comigo, quando o Senhor me corrige. Então me livra da soberba, então eu vou ficar livre da transgressão. Você sabe que eu estou falando de orações que se fosse para você fazer, você faria, mas essas coisas que eu estou dizendo você não consegue. Você não consegue sondar seu coração de uma maneira clara, objetiva e exata. Só Deus. Você não consegue livrar-se da soberba, porque a soberba foi o que fez com que Satanás se voltasse contra Deus. O pai do orgulho, o pai da soberba é o diabo. Então é uma ação espiritual muito forte. Você não consegue se livrar. Por isso Davi fez orações dizendo: Senhor, olha para mim, sonda, porque a minha visão é torpe, é enganosa.
A minha visão é particular, é egoísta, mas a sua não. Então olha, vem e fala comigo. Depois ele pede de Senhor, livra-me da soberba, para que ela não seja dona e nem tome conta da minha alma. E o terceiro pedido de Davi, Salmos 39. Ele diz algo que também poucos de nós. O Senhor nos leva a pedidos diferenciados. Davi pede uma coisa para Deus. Salmos 39. Versículo de número 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Às vezes nós, como cristãos, essa oração eu acho que é uma das menos feitas. Um cristão chegar e dizer, Senhor, fala para mim do meu fim. Que eu vou pelo arrebatamento, ou eu vou pela morte. Fala para minha alma, Senhor. Não deixa as vaidades me enganar, não deixa a vida, não deixa o dia. Fala para mim, Senhor. Fala para mim. Fala para mim que a minha duração aqui é só aos 70, 80 anos, depois disso é enfado e cansaço. Fala para mim, Senhor. Por quê? Porque o diabo fala para mim das vaidades, o diabo fala para mim que eu posso, ele fala sobre a vida, ele fala sobre recursos, ele fala sobre amontoar coisas nesta terra, mas fala o Senhor para mim, e ele diz assim no versículo 4 ainda, me mostra, fala para mim o quanto eu sou frágil, não me deixe achar que eu sou um super-homem, que eu sou uma super-mulher, não, Senhor. Me mostra que eu sou frágil, me mostra que eu sou pequeno, me mostra a minha simplicidade, leva-me a entender que a minha humildade é que te agrada, me faz conhecer que eu sou pequeno, que eu sou ínfimo, não me deixe ser enganado, porque eu tenho um bom salário, porque eu sou autônomo, porque eu tenho uma boa aposentadoria, não, Senhor, não me deixe enganar por esses tipos de vaidade. Faz-me entender que eu sou de barro e que o melhor lugar que eu tenho que estar é em tuas mãos. Fala para mim, Senhor. Fala para mim. Fala para mim das minhas fragilidades. Mostra as minhas fraquezas. Não tem problema, Senhor. Pode falar. Estou aqui te ouvindo. Mostra. Fala para mim que um dia eu vou ter que estar diante do Senhor e prestar conta de tudo, até de uma palavra que eu disse ociosa. Fala para mim, não deixe o engano tomar conta do meu coração. Não permita, Senhor, que eu ache que tudo vai ser uma passada de régua, um pacote insano. Fala para mim da minha fragilidade. Fala para mim de tudo aquilo que vês em mim e que eu não vejo. E ele continua dizendo no versículo 5, só quero falar uma coisa para você. O diabo, ele injeta em você força maligna. Você é, você pode, você faz, você acha, você pensa, vai lá, é assim, e você tem que se posicionar assim, e é dessa maneira e tal, e aí você veste a capa de crente, e aí você ganha uma postura. Sabe qual é a minha e a sua postura? Que Deus busca em cada um de nós aos pés dele. Essa é a postura que Deus espera de cada um de nós. Peça para o Senhor, Senhor, me mostra o quanto eu sou frágil. Mostra para mim as minhas fraquezas e que o diabo não venha lançá-las em face. Eu não quero que as minhas fraquezas sejam vistas por mim apenas depois de concluí-las e o diabo mostre o quanto eu sou fraco. Eu quero que o Senhor me diga a minha fragilidade, até onde eu posso, até onde aguento, o que eu consigo e o que não. E ele continua dizendo no versículo de número 5, eis que fizestes os meus dias como a palmos. Quantos palmos você ganhou de Deus? Cada um de nós recebemos um tempo de vida. Nós não sabemos o quanto vamos viver.
Mas não importa o quanto vamos viver, não importa como vamos viver. Garantido a nossa eternidade lá. Ele disse: Senhor, o Senhor deu a minha vida como palmos. O Senhor mediu e disse: para esse 1, para esse 2, para esse 3, para esse 4. E nenhum de nós sabe a medição de Deus. Ele disse assim: fizestes os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. E eu acho que a minha vida é isso, é aquilo outro. Sou prepotente. Ao invés de pegar essa vida que o Senhor me presenteou e colocá-la diante do teu altar, eu faço com que a minha vida me afaste de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, por mais varonil, por mais cheio de postura, cheio de achismo, ele diz assim, é totalmente vaidade. É ou não é, meu irmão? É? Você ofendeu alguém, você humilhou alguém, você maltratou alguém, você condenou alguém, porque você está saudável, porque você fala, porque você tem os seus critérios, é a sua maneira. Você acha isso, se impõe naquilo e coloca daquela maneira e se coloca de outra maneira. Ninguém falou para você que amanhã você pode estar diante dele. Ninguém disse isso para você. Então Davi olhou e disse: Senhor, fala isso para mim. Fala isso para mim, que a minha vida é cheia de fragilidades e que amanhã eu posso estar diante do Senhor. Fala para mim que os meus dias são medidos a palmos. Me convença. Não permita que a vida, não permita que a vaidade tire de mim essa sobriedade e que eu viva como alguém mortal aqui e eterno aí. Fala para mim, Senhor. Mostra para mim que me dizes a minha vida a palmos. E que o rico, e que o presunçoso, e que o vaidoso não sabe que tudo isso é vaidade. Não vira nada. Ele continua dizendo: na verdade todo homem anda numa vã aparência. Na verdade em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem. Vivem sofrendo e chorando, nem quem as levará, nem com quem ficará. Então mostra, Senhor. Enquanto o diabo trabalha para confundir você, para enganar você, para que você seja um TJ na vida, achando que isso aqui será um paraíso, o Senhor Jesus trabalha para convencer com você: escapa-te por tua vida, amanhã estará comigo no paraíso, mês que vem estará comigo no paraíso, o ano que vem, daqui a 30, daqui a 20, não sabemos o dia, ninguém tem legado. Mas Davi pede a Deus para que ele não seja uma pessoa insana, alguém que não tenha consciência, alguém que viva hoje como se fosse o último dia de sua vida e amanhã o primeiro na glória. Ele queria essa sanidade, ele queria essa consciência. Diga: eu preciso também disso. Eu quero falar agora sobre uma descoberta de Davi. Davi teve muitas descobertas, mas essa é muito interessante. Salmos 34, Pedro repete isso, versículo de número 11. Salmos 34, 11. É um segredo para você viver bem. Um segredo para você ter longos dias. Um segredo para você viver em paz. Que segredo é esse? Qual é o segredo que Davi descobriu para que nós tenhamos paz, confiança e vivamos bem? Está aqui, ó. Tiago diz: inflamada pelo inferno. É a língua. Irmão, que vai ter de crente que não vai subir por causa da língua. Jesus fala isso em Marcos 7, 20. O que vai ter de crente que ele vai ficar decepcionado por causa da língua. Como é fácil falar mal de alguém. Como é fácil criticar uma pessoa. Como é fácil condenar alguém. Como é fácil procurar defeito em alguém. O que você fez hoje? Vou falar em nível de 10. Para 3 pessoas é indiferente, para 6 é errado, e para uma está certo.
E aí varia, isso aí varia. Isso é uma coisa que... O que você fez nunca vai contentar todo mundo. O que você fez nunca vai estar certo para todos. Mesmo se você fizer dentro da palavra. Um vai olhar e vai dizer assim, bom, pode ser até que é certo, mas não é hora, né? Pode ser que pelo ângulo aí começa quase. Hoje, Paulo explica em Coríntios que a língua atrai o destruidor. Pereceram pelo destruidor por causa da boca. Davi aprendeu um segredo, que quem quer viver bem tem que guardar a boca. Isso é um vício, a maledicência é um vício. Você sabe que isso é um vício. Isso vicia, é um vício. Se você tem esse vício, o que você precisa fazer? Dobrar o seu joelho todo dia diante do Senhor, dizer, Senhor, me livra disso. Eu não quero ter o destruidor na minha vida, eu não quero ir para o inferno por causa dessa língua maldita. Eu quero ter uma língua abençoada. Tua palavra diz em Tiago que a língua inflama o curso da natureza. Eu não quero que a minha vida seja dirigida por aquilo que eu falo, mas por aquilo que vive dentro de mim. Eu quero ter um verbo que eu conheço apenas, o verbo que é Cristo. É esse verbo que eu quero conhecer. Fale menos, articule menos. Dê sua opinião quando é totalmente, estritamente necessário. Não entre em embaraços, não entre em rosco. Não é você quem vai mudar sua família, não é você quem vai mudar o seu cônjuge. A sua oração é quem vai fazer a obra. Palavras boas em tempos bons é como salvas de prata, maçãs de ouro. Salmos 34, versículo de número 11. Vinde, meninos. Você sabe que você pode desviar alguém por uma palavra, por uma conversação? Você sabe que você pode esfriar alguém por uma palavra e por uma conversação? Mas eu quero falar para as pessoas que são benditas. Você também pode tirar o fermento de alguém por uma palavra e por uma conversação. Você também pode ajudar alguém por uma palavra. Os benditos do Senhor, diga amém. Versículo 11, vinde meninos e ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga assim, se você temer a Deus, você não fica falando para os quatro cantos. Por quê? Porque sabe que Deus leva a sério o que a gente fala. A Bíblia diz que uma palavra, impensadamente, nós vamos ter que dar conta dela. Você não pode chegar no céu devedor, né? Tem gente que vai chegar no céu com a capivara enorme. Quem é o homem? Diz, tem alguém aí? Olha o que Davi descobriu. Quem é o homem que deseja a vida? Quer viver bem, tá? Quer largos dias para ver o bem. Quer estar à vontade, tranquilo, em paz, sossegado. Ele diz assim, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Escutou uma notícia ruim no jornal, sai falando. Conhece tanto versículo, não fala para ninguém. Mas escutou uma notícia ruim, fica, você viu? Você viu? Você viu? Viu? Proclama, o diabo não precisa de discípulo. Ele já tem, todo mundo já sai falando, mas não fala as coisas boas. Só fala o ruim. A Bíblia tem um versículo em Provérbios que diz assim, proíba os seus lábios de alimentarem ou de falarem de notícias más. Mas o crente fala, raptou, estuprou e não sei o que, e fala. E a palavra de Deus? E a palavra de Deus? Não tem espaço na nossa boca, não tem espaço no nosso coração. Ele diz assim, no versículo de número 13, guarda a tua língua do mal, não fique falando coisa má. Coisa pejorativa. Você está falando mal do prefeito, o prefeito não está nem aí com a sua vida. Você está falando mal do presidente, ele nem sabe que você existe, você é um número social no país. Para de ser bobo dessa maneira. Pessoas que nem sei, e você fica amontoando concupiscência para você. O que você está ganhando? Nada, só perdendo. Guarda a sua boca do mal e a sua língua de falar o engano. Ele diz, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz, meu irmão. Diga, eu preciso procurar a paz. Você já viu crente urubu? Tem crente urubu. Você sabe o que é crente urubu?
O Edson e a Dolores está uma maravilha, está bem, tá. Mas aí os dois aqui tá mal, tá em pé de guerra. Onde é que ele vai? Não para ajudar, para saber, é assim, para estar no meio, para poder, sabe, aquela capa do Superman, né? Cheguei, He-Man, tô aqui, irmão. E não é para falar coisas que agradam a Deus, não é para edificar, não. É para saber do fermento, para se sentir assim, ou importante. Não goste do mal, busque a paz. Procure a paz, empenha-te por alcançá-la. Guarda a sua língua do mal. Você não tem necessidade de falar tanto quanto você fala. Diminua a sua fala e você vai preservar sua alma. Você vai guardar a sua vida e a sua vida vai melhorar. Você não vai trazer tanta maldição para sua família. E ele continua dizendo assim: a face do Senhor, versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Diga glória a Deus. Davi descobriu que a língua tem poder ou de destruir a vida ou de trazer uma vida abençoada. Ele descobriu outra coisa. Ele descobriu que a falta de confissão adoece. Que se nós não confessarmos, não dizermos a Deus aquilo que estamos vivendo. Salmos 32. O que existe de mal dentro de você tem que sair. Isso humanamente falando. Você está com uma virose, não pode impedir os veículos de saída, tem que sair. Assim também é espiritualmente, tem que sair para fora, tem que colocar para fora. E Davi descobre que aquele que guarda a fermentação no coração, ele adoece. Guardou mágoa, guardou ressentimento, vai guardando coisas, vai se posicionando em cima de ressentimento. Porque você sabe que ressentimento fortalece pessoas, né? Eu já vi muitas pessoas fortalecidas por ressentimento. Só que fortalece para o mal. Salmos 32, ele diz assim no versículo de número 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Diga glória a Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Nós precisamos aprender a confessar os nossos erros e as nossas culpas diante do Senhor. E para com essa conversa de ouvir o diabo dizer o seguinte: mas qualquer pessoa faria igual ou pior, mas eu não sou qualquer pessoa. Mas humanamente falando, você estava até que certo. Quem busca a razão já não tem. Quem está certo não precisa de razão. Já tem o correto do lado dele. Então o que nós precisamos entender é que nós não podemos nos enganar. Ficar buscando quem é responsável por sua crise. Olha no espelho. Quem é responsável por sua queda? Olha no espelho e você vai encontrar. Ninguém é responsável pelo meu estado e pela minha comunhão com Deus. E Davi descobriu que quando o cristão não confessa, não abre o coração, ele adoece, os seus ossos apodrecem. E ele diz assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Não guarde em silêncio o seu pecado. Confesse e o Senhor te ajudará. E o Senhor te perdoará. Confesse o seu pecado. Você não pode permitir que no seu coração exista coisas que Deus desaprove. É a habitação, é a morada dele. Qual é o pecado que você não tem confesso? Esse pecado que você não confessou está tramitando no inferno e nas mãos de Satanás para trabalhar contra a sua vida. E Deus não perdoa pecados que não é confesso. Você tem que orar ao Senhor e dizer: Deus, me perdoa desse pecado, por isso e isso. Você tem que dizer o nome do pecado. Deus não perdoa por atacado. Existem pessoas que chegam no final do dia, naquela oração, naquela reza noturna, ele diz assim: obrigado pelo dia, em nome de Jesus, me perdoa de todos os pecados para a glória de Deus.
Deus não perdoa pecados por atacado. Você tem que dizer o que fez, o porquê fez. Você tem que orar e pedindo ao Senhor a cobertura do sangue de Cristo. E com Deus está o perdão para que Ele seja temido. Se você segura coisas ruins dentro do seu coração, você vai trazer maldição, apodrecimento, enfraquecimento para a sua vida. E ele continua dizendo assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Existem alguns crentes que são mal-humorados, estão mal-humorados porque não confessam pecado, não confessam transgressões. Estão amargurados, estão enraivecidos, estão machucados, estão feridos e não chega para Deus e não fala: Senhor, eu não tive condições de amar, eu não pude perdoar, eu não tive misericórdia, Senhor, o meu cristianismo está em baixa e eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu estou confessando que quando meu irmão precisou do meu perdão, eu não pude dar, que quando alguém precisou da minha compreensão, eu não pude ter, então eu te peço perdão. Mas não, o crente fala: fez comigo, ali, e ele já começa o responsável pela sua situação. Mal ele sabe que o que vai livrá-lo é a confissão. O que Davi descobre, que aquele que guarda a transgressão, aquele que não confessa diante do Senhor, ele vai enfraquecendo, empobrecendo, ele vai se destruindo por falta de confissão. Diga: a confissão é necessária. Eu quero agora ir com você, versículo 5. Só para falar o 4. Cuidado com o seu humor. Não digo que você tem que estar mostrando os dentes em todo momento. Mas se você está mal-humorado, nervoso, irritado, não estou dizendo o que é, mas pode ser um pecado, não confessa. Porque você não vai ficar bem no pecado. Você não vai ser feliz no pecado. Você não vai realizar-se no pecado. Você vai ser a pior pessoa a se conviver no pecado. Existem pessoas que acham que no pecado elas serão felizes, porque a proposta de Satanás... Você já viu Satanás oferecer um pão embolorado, um prato imundo? Não, ele oferece, parece aquele manjar, né? Aquela coisa bonita, aquela coisa aprazível. Depois é só destruição. Você nunca vai ser feliz no pecado, você nunca vai se realizar no pecado, porque o seu coração tem um selo, tem uma marca, você pertence a Deus desde o ventre de sua mãe. É igual o filho pródigo, até vontade de comer vagens apodrecidas dos porcos, até tornar a consciência e voltar. Por que não confessa agora? Por que não diz: Deus, me ajuda, eu não consigo? A tentação é maior, Senhor. Meu coração está distante, está frio, está calculista. Me ajuda, Senhor. Me livra desse pecado. Me livra da condenação, Senhor. Eu quero confessar-te o meu pecado. Eu quero confessar-te ser livre do domínio dele. E no versículo 5 ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Diga glória a Deus. Diga: Deus perdoa aquele que confessa. Mas uma coisa interessante na confissão: só confessa aquele que está disposto a abandonar, sabia? Aquele que não tem disposição para abandonar não confessa. Enquanto o seu pecado ainda te dá alguma coisa, você acha que está lucrando pelo engano de Satanás, você não consegue confessar. Mas eu espero que você que está encobrindo pecados, não acorde como o filho pródigo acordou. Não desperte como o filho pródigo despertou, mas que você desperte antes, em nome do Senhor Jesus. Bom, quero falar agora sobre a confiança de Davi. Salmos 25, versículo 6. Davi sabia que só o Senhor podia perdoar pecados. A confiança dele chegar diante do Senhor e dizer a Deus que não imputasse sobre ele os pecados da mocidade, que o Senhor agisse com ele benignamente. Você tem essa confiança, meu irmão? De chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu
Peço-te perdão do meu pecado. E eu quero dizer uma coisa. Aceite-me em tua presença diante do teu trono. Não me trate segundo o meu pecado. Salmos 25, 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Davi, com confiança, chega diante de Deus, fazendo um pedido a Deus. A confiança de Davi em pedir perdão e em pedir ao Senhor que Deus não levasse em conta os pecados de outrora, mas que o Senhor o visitasse de benignidade e de bondade. Você tem essa confiança, meu irmão? De chegar diante de Deus e dizer: Senhor, que não me visite os pecados da minha mocidade. Eu quero que o Senhor me visite, a tua benignidade, a tua bondade seja sobre a minha vida. E ele continua dizendo: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Diga amém. Se você está em pecado, o Senhor te ensinará o caminho certo. É só você pedir a Ele: Senhor, me ajuda, eu não consigo, eu não tenho condições, eu não tenho força. A confiança de Davi em pedir ajuda ao Senhor para que o ajudasse a que ele não vivesse segundo o pecado, segundo os erros do seu coração. E ele diz assim no versículo 11: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Quando é que a iniquidade é grande? Quanto mais você tem de Deus, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você desfrutou daquilo que o Senhor pode te oferecer. Lembra do tempo em que você viveu com Ele? Lembra de tudo aquilo que Ele implantou, plantou, depositou, investiu na sua vida? Lembra quando você tinha certeza que você era a menina dos olhos dEle? Lembra quando você conseguia olhar para Ele, levantar os olhos, sem a consciência te acusar, sem o diabo te condenar? Lembra? Lembra? E Davi dizia que o Senhor Deus é misericordioso, é piedoso, é benigno. E Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Não somente para nos perdoar, mas Ele nos ensina, Ele nos ajuda a fazer certo. Porque muitas vezes Satanás consegue tal proporção na mente, no coração de alguns. E quando o cristão olha, ele acha que está tudo perdido, ele acha que não tem jeito, ele acha que não tem condições, mas Davi nos ensina diferente. Davi nos ensina que o nosso Deus é perdoador, e Ele, mesmo que você já fez, já conheceu, já foi, já pregou, já cantou, já pensou, e Ele é aquele, assim diz o alto sublime, que habita em um santo e sublime trono. Eis que eu habito em um santo e sublime trono, mas também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração do contrito e do abatido. Ele desce das alturas e Ele vem para você como um menino, como uma menina, como alguém para ensinar você a andar. Eu vou te ensinar a andar nos meus caminhos, eu vou te fortalecer, eu vou te dar forças. E Ele nos ensina, porque Satanás quer convencer que você não consegue, que está tudo perdido, que não vai dar certo, que a sua vida é assim mesmo. Outrora ele te acusa e condena, outrora ele te engana, outrora ele te ilude, dizendo que vai ser o melhor para você. Mas como o melhor? Se o melhor é longe de Deus, como o diabo pode te enganar assim? Se o que você faz agora é errado, é condenado pelo Senhor, como Deus vai aprovar isso? Ele diz assim no versículo de número 12: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança.
Ele diz: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, Senhor, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa os meus pecados. Davi orava ao Senhor com confiança, sabendo que só Deus podia ajudá-lo, só Deus podia fortalecê-lo, só Deus poderia torná-lo inabalável em meio à situação. E Deus pode fazer isso por você. Só Ele pode. Às vezes nós nos bancamos nisso, naquilo e naquilo outro. Só Deus pode nos livrar do tropeço. Diga amém. O último agora. Davi sofreu de um engano. Um engano que muitas vezes eu já passei por ele e você também. Às vezes você não, às vezes você é diferente de mim. Você já passou por um período da vida e achou que Deus não queria nada com você? Eu já. Às vezes nós passamos por períodos na vida e achamos que Deus não quer nada conosco, que terminou os planos, terminou os propósitos, terminou os objetivos. A circunstância nos engoda de tal maneira, a ótica do presente nos engana. E eu quero que você vá comigo em Salmos 31. Davi também passou por isso. Versículo 22. E em sua agitação e na sua pressa e na sua conclusão precipitada, porque isso é uma conclusão precipitada de nossa parte. Jesus diz que o Pai nos deu para Ele de presente. E Jesus diz que jamais vai nos perder. Às vezes o diabo tenta enganar você e dizer que Deus não quer mais nada com você. E que você já falhou tanto e você já oscilou tanto e que não há mais lugar para você nos projetos e nos planos de Deus. Davi sofreu esse engano, como alguns de nós já sofremos, ou alguns de vocês estão sofrendo. Ele disse assim em Salmos 31, versículo 22... Porque eu dizia na minha pressa: estou cortado diante dos teus olhos. O Senhor não quer saber de mim. O Senhor não tem mais planos, não tem mais projetos para a minha vida. E aí nós nos escondemos. E aí nós aceitamos a situação como ela é. E aí nós nos entregamos de todo às ondas e aos vendavais da vida. Quem de nós já não passamos por isso? Por esse engano, achando que não somos aquilo que pensávamos, que não somos tão preferidos, tão queridos e tão amados por Deus. Todos nós, vez ou outra, passamos por uma situação dessa. Mas nesse momento vem o Espírito Santo de Deus. Pode ser que exista alguém aqui que seja melhor do que eu, melhor do que você, melhor do que Davi. Isso pode acontecer, né? Ou ele é melhor, ou ela é melhor, ou é um grande enganado. Mas o certo é que quando nós passamos por situações semelhantes a essa, aonde nós começamos a olhar para nós e somos conduzidos a pensar, somos conduzidos a achar que Deus não está interessado mais na nossa história, Deus não está interessado mais na nossa vida. E Davi relata isso como o passado, mas no versículo 19 ele diz assim: ó, quão grande é a tua bondade que guardastes para os que te temem, o qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Davi viu na vida, evidenciado na existência dele, Deus fazendo a diferença, Deus trazendo, fazendo notório a preferência dele por Davi. E ele dizia ainda assim no versículo 20: este que teme ao Senhor, tu
o esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Ele diz: o Senhor cuidou de mim, o Senhor me escondeu, me protegeu em seu pavilhão seguro. Das línguas, dos falatórios, dos pensamentos dos outros, o Senhor me preservou. E aí no versículo 22, continuação, ele diz assim: não obstante, rapidamente, tu ouvistes a minha voz, a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Diga glória a Deus. Ele diz: amai ao Senhor vós todos os que sois os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Diga glória a Deus. Esse último versículo, Davi diz: eu aprendi a esforçar. Deus ajuda só quem faz esforço. A própria palavra diz: ajuda. É ou não é? Hã? Quem sabe você está aqui nesta noite e você está tão desiludido da sua vida, tão desacreditado da sua vida. Você errou, duvidou, pestanejou, quis acertar no reino humano por meio da carne, e o Senhor está dizendo assim: eu te chamo para o meu reino, eu te chamo para uma vida espiritual, eu te chamo para encontrar-se comigo, eu te chamo para acertar a sua vida diante de mim. Você que está esperando um avivamento da parte de Deus, e o Senhor está esperando um avivamento de sua parte, está esperando que você se esforce. Mas eu já me esforcei para quê? Para o ser humano? Se todos nós fôssemos tão fortes como somos para os seres humanos diante de Deus, nós estaremos muito mais longe do que estamos. Você já dedicou-se, já colocou-se, já fez tanto por pessoas, que tal você fazer isso agora em direção a Deus? Quem sabe você, ouvindo esse versículo, esforça-te e o Senhor vai fortalecer o seu coração. Faz a tua parte, deleita-te no Senhor e Ele cumprirá os desejos de tua alma. Esforça-te. O diabo está dizendo para você que não vale a pena, porque o diabo tem uma conversação sorrateira e muito perspicaz. Ele diz para você que não tem razão, ele levou num estágio você de depressão, de angústia, ele tirou de você a vida, ele tirou de você a graça, ele tira de alguns a alegria de poder servir ao Senhor, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para restaurar isso na sua vida e na sua história. Você não é infeliz porque você não tem uma vida que gostaria. Você é infeliz porque você se afastou do grande amor da sua vida, que é o Senhor Jesus. Ele é o grande amor da nossa vida. Ele é o que dá sentido. Ele é o que traz vida. Às vezes você olha para a sua vida e você gostaria, se esforçou, lutou, batalhou e gostaria que tal pessoa fosse dessa maneira e que a outra fizesse aquilo e que aquele retribuísse o que você fez, e aí você vai amontoando motivos de tristeza, motivos de depressão, de decepção. E Deus olha para você e diz assim: filha, filho, para de ser mendigo. Para de ficar esperando que aquele, que isso possa fazer você uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Olha para mim. Eu sou o único que pode te dar o que você precisa. Eu sou o único que pode te oferecer o que você necessita. Para de procurar em lugar errado. Para de fazer o que não vai alimentar a sua alma. E aí você descobre, depois de muito desgosto, de muita decepção, de muita frustração, de muito engano, de muita revolta, de muita indignação, e aí você tem até vergonha do teu comportamento, porque você se comportou como um louco. E aí você descobre um dia, pode ser hoje, que Ele é a razão da sua vida.
e que você o deixou por algum motivo. Você distanciou-se dele porque você queria arrumar as coisas na sua vida. Mas como é que se arruma a vida? Sem o Criador, sem aquele que criou e quem é aquele que sabe tudo? Como é que se organiza alguma coisa? Como é que se pode ser feliz sem a felicidade que Deus depositou na terra chamada Jesus Cristo? Quem sabe hoje você está aqui despertando e dizendo: Deus, eu preciso pedir-te coisas como Davi, eu preciso aprender coisas como Davi, eu preciso descobrir coisas como Davi, eu preciso me livrar de engano como Davi livrou-se. Deus quer muito ajudar você, muito mesmo, mas você precisa fazer um pouco mais por você. Eu não estou falando dos seus esforços humanos, que são todos falidos. Eu estou falando do esforço que você faz por você. Por você. Se colocando diante de Deus, amando ao Senhor e dizendo: Senhor, restaura a minha vida. Restaura a minha vida. Quem sabe, alguns de nós nesta noite precisaríamos ouvir um sermão evangelístico. De um evangelista bem próximo, que sentasse junto conosco e olhasse bem dentro dos nossos olhos e dissesse assim: você sabia que Deus te ama? Você sabia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela sua vida? Você sabia que Deus tem uma vida plena para você? Você sabia que você, sozinho, não pode conseguir nada? Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar no seu coração. Quem sabe alguns de nós estamos precisando de um sermão assim, de alguém que nos diga que Jesus ainda é, que Ele ainda pode e só Ele pode. Porque muitas vezes a nossa conduta e a nossa vida nos levou para longe de princípios e de rudimentos que é a solução para a nossa vida. Saber que Ele nos ama, saber que Ele tem o melhor para nós, saber que obedecê-lo é um remédio para a alma, é um conserto para a vida. Saber que só Ele nos faz plenos e felizes. E se estamos tristes e decepcionados e frustrados, é porque fomos atrás de ídolos humanos, de idolatria. E nesta noite o Espírito Santo está aqui para fazer um sermão evangelístico para você, dizendo: Jesus te ama e Ele perdoa os seus pecados, e Ele quer te dar uma nova vida. E Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer alegrar suas manhãs, fortalecer as suas tardes e descansar você à noite. Ele quer fazer parte da sua vida. Busque-o, procure-o, chame-o para dentro do seu coração, convide-o para dentro de sua alma. Convide-o a fazer parte dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus planos. Davi aprendeu muitas coisas. Paulo roga aos colossenses, orando pelos da Laodiceia, que eles alcançassem inteligência, consolo, conhecimento. Davi conheceu, Davi aprendeu. Davi buscou em Deus o que nós temos que buscar, o que nós temos que aprender. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O Senhor Deus vai dar oportunidade para mim e para você e para nós fazermos oração agora. Davi fez um pedido dizendo: só o Senhor me conhece. E vê se há em mim algo que é mal. Davi pede dizendo: livra-me da soberba. Davi pede dizendo: faz-me conhecer a minha fraqueza, a minha fragilidade. Davi descobre que uma boa fala abençoa a vida. Davi descobre que a falta de confissão adoece. Davi tinha uma confiança que só Deus podia perdoar o pecado dele e ajudá-lo. Davi um dia sofreu de um engano. Achou que Deus não o queria mais. Eu quero que você, com seus olhos fechados, falasse com Deus. Como há muito tempo você não fala. Falasse com o seu coração. Falasse com a sua alma.
falasse uma oração que Deus quer ouvir. Fala para o Senhor que você precisa dele. Diga ao Senhor que você está cansado de tentar, de fazer, mas que nessa noite você descobriu que o cansaço é proveniente do seu afastamento dele. Porque a tua palavra diz, Senhor, que nós seremos renovados as nossas forças. O Senhor está aqui para renovar a sua força. O Senhor está aqui para te abençoar, para perdoar o seu pecado. Confessa o seu pecado. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Confessa o seu pecado. Ele é misericordioso. Ele perdoa o seu pecado. O ladrão na cruz olha para o Senhor Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não permita que Satanás conduza a sua vida por um erro. Peça ajuda ao Senhor. Peça que Deus te ajude. Peça que o Senhor não só perdoe os seus pecados, mas que Ele te ensine a caminhar. Que Ele te ensine a jornada da vida. Peça ao Senhor: Senhor, me ensine, me mostre o quanto eu sou frágil. Me mostra, Senhor. Mostra a minha fragilidade, que eu não seja alguém enganado, Senhor, engodado. Que eu não descubra a minha fragilidade quando ela já se tornou um pecado. Tu conheces, tu sabes tudo sobre mim. Sonda o meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Diga ao Senhor: Senhor, olha para mim, vê o que mal existe em mim, Senhor. Me liberta, me livra, me mostra. Livra-me da soberba, Senhor. Eu não quero que ela seja dona de mim. Eu não quero que a soberba seja dona de minha alma, porque eu já determinei que o Senhor é o Senhor de minha alma. Senhor, me faz conhecer o quanto eu sou frágil. Senhor, guarda a porta dos meus lábios, o que eu as guarde também. Senhor, eu quero confessar-te o meu pecado. O Senhor abre 7 portas para você nesta noite. 7 portas de confissão, 7 portas de arrependimento, 7 portas de quebrantamento, 7 segredos. 7 conhecimentos que Davi tinha sobre Deus. Davi conhecia muito mais, mas estes são os que Deus quis que nós meditássemos nesta noite. Quem sabe você precisa entrar pela porta onde Deus te diz sobre você e suas fraquezas. Ou pela porta do livramento, domínio da soberba. Ou pelo conhecimento da fragilidade. Ou pelo domínio da fala. Ou pela confissão de pecado. Ou pela confiança que só o Senhor perdoa. Ou pela porta em saber que Deus está muito interessado em sua vida. Ainda sentado, eu quero que você diga assim comigo: Senhor Deus, eis aqui a minha vida. Eu quero te conhecer, de contigo andar. Em nome de Jesus, olha para dentro de mim e vê, sonda, vê o que não te agrada, vê o mal, que amanhã será a minha queda. Livra-me. Livra-me da soberba. Livra-me, Senhor. Me faz conhecer o quanto eu sou frágil. Tira a minha prepotência. Guarda a minha boca. E que eu possa guardar também a minha fala. Senhor, se eu guardar coisas ruins no meu coração e não confessar, eu vou adoecer espiritualmente. E eu confio que só o Senhor perdoa o meu pecado e me ajuda a andar direito. O Senhor está muito interessado, muito inclinado a salvar, a resgatar, a aplainar a minha vida. E eu recebo essa palavra
desta noite, como encorajamento para a minha vida espiritual. Eu quero, em nome de Jesus, nesta noite, selar a minha renovação contigo, em nome de Jesus.